A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Della Polla, na 19ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Diálogo com Deus. O nosso bom dia a todos que estejam aqui de alguma maneira, física, virtual, espiritual, que todos estejamos em paz. Sendo a nossa participação final em dirigindo-nos aos senhores, aos amigos, nós queremos reiterar a nossa gratidão à Federação Espírita do Paraná pela iniciativa deste evento. Este evento que nos congrega desde o interior, tendo seu início lá na segunda-feira e seu apogeu a partir da sexta, quando a família espírita então se reúne no mesmo espaço físico para essa congregação de energias, para essa troca de experiências, enfim, para a confraternização, afinal, somos todos irmãos. E particularmente, pela oportunidade e pela confiança em nós depositado. O tema que queremos propor aos amigos nesta manhã, diálogo com Deus, nós vamos analisá-lo em duas angulações que acabam por convergir naturalmente. Uma primeira diz respeito a uma questão de essência. A relação com Deus, nosso Pai, é essencial. Se partirmos, por exemplo, da questão primeira, da questão revolucionária que abre a obra hoje homenageada, neste ano homenageada, que completa os seus 160 anos, desde a sua primeira edição, naquele longínquo abril de 18 de abril de 1857, que é Deus, revolucionando a filosofia como um todo, porque faz uma quebra de análise, na medida em que deixa de pensá-lo como uma figura humana, antropomórfica, portanto, para ter a possibilidade de transcender e começar a entendê-lo como a causa cáusica da vida, nós vamos encontrar na resposta também pontuações extremamente revolucionárias e que nos possibilitarão, nesta trajetória rumo à perfeição relativa a que estamos destinados, um início de percepção da sua bondade real, da sua justiça misericordiosa e, portanto, das notáveis possibilidades que a providência nos oferece no nosso crescimento espiritual. Respondem os espíritos, inteligência suprema, que se expressa naturalmente na providência divina, na lei divina. E causa primária ou primeira de todas as coisas. Nesta perspectiva segunda é que vamos centrar a nossa atenção pela manhã. Porque se é a causa primeira de todas as coisas, além de nada existir antes, é a causa geradora de tudo que está depois, ou de tudo que é depois. Portanto, nós. Ele, Criador, e nós, criaturas.
Portanto, o diálogo com Deus, esta relação da criatura com o Criador é de essência. Ela é natural, ela é imprescindível à manutenção da própria criatura. Assim como os elementos materiais, vitais, necessitam do alimento para a manutenção, nós, espíritos, necessitamos deste contato para a manutenção da saúde das nossas próprias estruturas internas. Além do que, é da essência do nosso próprio existir esta convergência de vontade do Criador em relação à criatura e da criatura em relação ao Criador. Certa feita, mais especificamente no ano de 2010, eu deparei-me com uma obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, cujo título é Entrega-te a Deus. 30 capítulos. E eu devo confessar que, num primeiro momento, ao olhar o livro fechado e tomar consciência apenas do título, eu não entendi. Não entendi exatamente o que a mentora poderia estar propondo, uma vez que, naturalmente, essencialmente, nós estamos entregues a Deus. É da natureza da sua vontade estarmos entregues a Ele, como tudo que se encadeia no universo. Nada está desordenado. Tudo subsiste e existe a partir da sua vontade, se preferirmos, da lei. Então, tudo está entregue, está submetido ao seu comando, que naturalmente rege, coordena, administra, organiza, e nada pode ser feito para diminuir a eficiência e a eficácia de sua vontade. Nada pode diminuir ou extinguir ou modificar a lei divina. Consequentemente, é óbvio que estamos entregues a Deus. A primeira revelação, Moisés, no que tem de divino, portanto, de revelacional, vai ter por objetivo exatamente esta construção em nosso psiquismo. Ele se utilizará das expressões da época, da metodologia apropriada ao nível de crescimento e de possibilidades que tínhamos naquele momento. E, portanto, expressões aqui ou acolá precisam ser devidamente adequadas, principalmente no que tange à proposta metodológica. Ele vai agir, a revelação vai, para que tenha alguma utilidade ao destinatário, ela precisa ser compreendida pelo destinatário. Então, vejam que toda a revelação, assim resumido nos 10 mandamentos, inicia pelo não. E não poderia começar diferente, porque era preciso estabelecer limites. E nas primeiras fases, é muito importante dirigir ao educando no que ele pode entender. Então, não faça. Para que a segunda revelação venha postar o que é necessário fazer. Então, nas bem-aventuranças, nós não vemos a expressão não, mas nós vemos
a orientação direta da atitude conveniente, da atitude adequada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pobres de espírito, etc. Então, já apresenta a conduta adequada, já é um crescimento do destinatário e, por via de consequência, uma metodologia que se adequa. Mas o que tem no bojo da primeira revelação é possibilitar a construção em nosso psiquismo do sentido da palavra autoridade, vigor, força, que não está absolutamente aliada ao sentido comum dessas palavras. A força da lei é a força que está expressa na sua vontade, na vontade da lei. É claro que, em alguns momentos, e em alguns processos históricos, é mais difícil compreender tais realidades, na medida em que nós não temos no campo proximal, ou temos muito pouco no campo proximal, a vivência disto. Então, se é cultura o descumprimento da lei, no sentido de que não vai dar nada, que, de certa forma, é a cultura ainda que nos envolve e que, felizmente, está sendo, de uma forma notável e de ser saudada mesmo. Parece que essa cultura vem sendo, ou há tentativas de reconstruí-la em termos de que nós possamos entender que, em não fazendo o adequado, há consequências. O que diferencia os ditos países de primeiro mundo dos outros não são exatamente a qualidade dos espíritos, porque bons os temos em todos os planetas, em todos os planos da Terra, como maus também. Mas o que modifica efetivamente, gerado pelo processo educacional destes países, é esta noção: se você não fizer o adequado, vivenciará as consequências da sua escolha. Não adianta dar um jeitinho, porque o jeitinho também lhe trará consequências. Então, o indivíduo ele vai se construindo e se adequando naturalmente à lei, porque ela é eficiente, porque ela é eficaz, porque ela se concretiza socialmente. Mas o que faz a concretude da lei humana não é a lei em si, mas é a adesão que nós fazemos a ela. Portanto, é muito mais uma questão de educação do que propriamente uma questão de direito, de ciência jurídica. Então, é compreensível que nós tenhamos alguma dificuldade ainda de fazer a construção quando se trata de força, de vigor. E, nesse sentido, a doutrina espírita nos tem ajudado fortemente. Mesmo nós, que transitamos ainda numa cultura diferenciada, com algumas dificuldades no setor do processo educacional comum, a doutrina vai nos mostrando a força da lei divina. Porque se eventualmente o sujeito escapa aqui, a lei o responsabiliza ali, mesmo que seja através da metodologia da reencarnação. Então, isso, de alguma forma, vai nos possibilitando relacionarmos-nos com o mundo externo, ainda que o mundo externo, até um determinado momento, nos viesse apresentando a ideia de que, em descumprir
postulados, em descobrir combinações, isto ficaria o dito pelo não dito. Nós, que sejamos meramente simpatizantes da filosofia espírita, sabemos que as coisas não são bem assim. Mas o que Moisés efetivamente queria construir e socializar, porque não foi um dito secreto, era exatamente essa noção de autoridade. Ela vigora, ela age, ela se concretiza com ou apesar da nossa vontade. E dela ninguém escapa. Quer no sentido da reparação, quer no sentido da recompensa. Porque a lei de causa e efeito não vigora apenas no sentido negativo, por óbvio. Não são somente meus atos inadequados que serão responsabilizados e eu vivenciarei as consequências daquela escolha. Quando eu faço a escolha adequada, quando eu procedo no bem, eu também sou responsabilizada. E a lei de ação e reação também se operacionaliza. Agora em meu benefício. Ainda que o mundo me responda com a ingratidão. Momentaneamente o mundo pode conivir com o meu erro e a lei me responsabilizará. Como momentaneamente o mundo pode não compreender, ficar inclusive desagradado ou me pagar, entre aspas, com a ingratidão. Porque a lei atenderá à ação proposta. Aquilo tudo fazia parte de alguns combinados, de algumas questões, de algo que eu precisava e, se bem aproveitar, acabarei ainda recebendo mais, posto que posso crescer no que tange a indulgência e a tolerância, e o beneficiado maior é o aluno que cresce. Então, entregue a Deus, todos estamos, queiramos ou não, concordemos ou não, acreditemos ou não. Mas quando eu abri o livro e comecei a analisá-lo, me veio à mente retomar as reflexões de uma outra obra da benfeitora de tempos anteriores, a 2010, quando lançava o Entrega-te a Deus, uma obra chamada Filho de Deus. E estudei as duas em conjunto, analisando na tentativa de entender efetivamente a proposta da segunda. E aí eu me dei conta. Como tu é limitada, minha filha. Quanto os espíritos benfeitores têm paciência com a gente. Porque o que ela estava propondo não era o óbvio, que afinal de contas a doutrina já tinha explicado. O que ela estava propondo era a própria transcendência da doutrina, as suas consequências, que tão belamente Allan Kardec posicionou na conclusão de O Livro dos Espíritos. Resumidamente, 3 consequências. Quer dizer, ele apresenta 3 consequências que nós vamos resumir rapidamente. O crescimento ou o alargamento de um sentimento de religiosidade, a tranquilidade nas vicissitudes da vida e o nascimento ou crescimento da indulgência que pode gerar o perdão. Uma coisa é, enquanto princípio inteligente
que chega na fase hominal, mas que está adstrito à vontade da lei, eu estar entregue a Deus, por uma determinação que independe de mim e que me empurrou até chegar àquela fase. Minhas construções, as construções desse princípio, de alguma maneira, foram levadas para frente. Mas este princípio não participou com a sua vontade. Uma coisa completamente diferente é atingir o grau de consciência do nível que seja possível neste momento, mas que todos nós já temos muitas possibilidades nesta área, sobremaneira na cognitiva, que poderia despertar as demais, porque esta é fundamentalmente a sua função. Penso, logo existo. Uma coisa completamente diferente é a partir da vontade entregar-se. Agora, não é mais a lei pela lei, mas eu, consciente dela, submeter, e mais do que isso, resignar. Como tão belamente temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. A submissão é a entrega da razão, pela razão. A resignação é a entrega pelo coração, é o entendimento. Que vai me possibilitar um passo a mais, qual seja aquilo que os Espíritos informam e propõem o entendimento. Na questão 132, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, e os Espíritos vão dizer que é uma lei, vão dizer que é o processo de ressarcimento, o enfrentamento das vicissitudes, aquilo tudo. E mais para o final, há uma outra finalidade, que é nos pôr em condições de assumirmos o nosso papel de co-criadores. E quando eu me dei conta disso, eu me encantei. Porque naquele momento, eu entendia, um pouco, pelo menos com o coração, da notável resposta da espiritualidade. Que bela oportunidade, que misericórdia sublime, termos o convite da divindade, o chamado da divindade, para fazermos parte e assumirmos o nosso papel na vida. Então era isso que a benfeitora propunha. Não a entrega natural da própria relação, mas assumir a relação a partir da sua vontade. A relação é de essência. Ninguém pode deixar de estar em relação a Deus. E uma coisa completamente diferenciada é querermos estar em relação com Ele. Estaríamos de qualquer forma, mas agora estamos porque compreendemos. Agora estamos porque, ao compreender e transcender na proximidade da construção da sua grandeza em nós, nós vamos dimensionando os ensinamentos de Jesus. Tendes o reino de Deus dentro de vós. Mas como é que eu tenho esse reino? Então, esta entrega não se trata mais do processo natural, que se manterá, evidentemente, mas se trata da nossa parcela voluntária, da atuação da nossa vontade. Eu entendi a lei, então eu quero aderir a ela.
ela atuaria sobre mim de qualquer forma. Não é esta a questão, quero deixar bem claro. Mas que fase maravilhosa que essa doutrina nos possibilita de abrir o nosso psiquismo e nosso coração para que nós possamos entender esse mecanismo. E ao entendê-lo, dimensionar a sua grandeza, passo a passo, evidentemente. E ao ir começando a dimensionar sua grandeza, rendermos-nos. Alguns de nós já o fizeram em experiências anteriores. Outros tantos de nós o fizeram graças à ferramenta da doutrina espírita. Aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem veem a ferramenta adequada, porque prova no laboratório e torna, pois, irrefutável a afirmativa. E então ele rende-se. E começa passo a passo a possibilidade da sua autoconstrução. Ele agora vai soerguer-se, ou ele agora vai continuar já na trilha decidida, mas conseguirá entender os mecanismos que sobre ele atuam. E, naturalmente, poderá manter consciencialmente esse diálogo com Deus. Ele se utilizará desta possibilidade de estar vinculado à divindade e passará a uma conversa espontânea e volitiva. É claro que nesse momento ele começa a se dar conta, inclusive como esta conversa deve ser feita. Que se não está impedido de pedir o que quer que seja, ele também vai entender que algumas questões não podem ser retiradas. Não porque a lei se extinguiria, não porque a lei sofreria em atender pedidos, porque ela pode, inclusive, atender pedidos e não sofrer alteração. Kardec vai desenvolver esse raciocínio belamente lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da eficácia da prece, e diz que algumas pessoas contestam o fato de pedirmos, de dialogarmos com Deus no campo das solicitações, posto que, se Ele nos atendesse, estaria derrogando a sua lei. Ele tem, vejam, se na dimensão humana da legislação que construímos aqui no campo material, já somos competentes para possibilitar a suspensão de eficácia momentânea ou permanente, não teria a divindade a competência maior. Pelo contrário, nós seríamos mais competentes para administrar a justiça do que a própria causa da vida? Então, evidentemente, poderia fazer atendimentos pontuais de solicitações, sem que houvesse qualquer abalo à estrutura da justiça. Mas então, por que não faz muitas vezes? E nos responderá aparentemente com um não. Da mesma forma, guardadas as proporções, que muitas vezes nós negamos, como pais e mães da terra, pedidos dos nossos amados.
porque nós sabemos que não é o melhor para eles. O excesso de proteção é tão danoso quanto a falta dele ou dela. Quando tu não protege a criança, tu quebra possibilidades imensas. Mas quando tu super protege a criança, tu quebra da mesma forma. Vejamos, por exemplo, que a análise do nosso momento social é de uma adolescência que nunca termina. O que caracteriza, em grande parte, a contemporaneidade é o adolescer. Nós somos pessoas que não assumimos a idade adulta em momento algum. Na medida que a idade adulta é responsabilizar-se pelas suas ações, é assumir compromissos e dar conta deles. E não assumimos porque ninguém nos ensinou a assumir. É preciso que alguém queira crescer e assumir as funções de orientação, de tutoria. Mas nós vivemos uma sociedade que prefere ficar na fase de adolescentes. Duas situações me impressionaram muito. E eu já cheguei numa idade em que a gente pode contar a história mais de uma vez. Isso dá uma tranquilidade que vocês não imaginam. E provavelmente você já tem um ouvido, de mim mesma. Uma delas diz com um amigo, na faixa dos 16 anos, que eu encontrei em uma dessas conversas que a gente faz. E ao final ele veio conversar comigo com a seguinte questão: Sandra, meus pais estão divorciados, já faz algum tempo, e meu pai agora, esta semana, telefonou-me e disse que iria jantar comigo, hoje, porque ele quer que eu o ajude a decidir com que namorada ele fica. O que eu faço? Meu filho sugere a ele um psiquiatra. Porque, na melhor das hipóteses, trocou o papel, né? Eu tenho uma amiga, na minha área de atuação, ligada ao setor público, que ela chegou ao final da carreira, aposentou-se e decidiu, então, ela já fazia voluntariado em muitas questões na área jurídica, salvo aqueles impedimentos que a sua relação institucional lhe vedava, mas ela sempre foi uma pessoa muito ligada ao terceiro setor, ao setor de voluntariado, enfim. E agora que está aposentada, definiu por encarar muito fundo esta questão na área do direito. O filho, já adulto, próximo aos 50 anos, estava casado e resolveu descasar. O que fez o gênio? Pegou, como se diz no sul, mala e cuia e voltou para a casa da mãe. E ela me dizendo, então, nos encontramos num evento da nossa área, pois é, Sandra, tu vê, agora tive que cancelar o compromisso tal, porque tu cancelou. Ah, porque o fulano está lá em casa, então eu tenho que ver a roupa, eu tenho... Vocês podem imaginar o que eu respondi para ela, né? Mas como ela é uma senhora
respeitável. É evidente que a resposta foi muito limitada. Por toda a consideração que eu devo, por toda a prestação de serviço público que ela fez e por toda a pessoa que ela é. Mas na mesma festa, eu tive a oportunidade de encontrar ele. E aí a coisa foi um pouquinho diferente. Disse-me ele: ah, Sandra, eu estou procurando um apartamento. Eu estou não sei o quê, que não vai achar nunca, né? Mas como não vou achar? Ora, meu filho, cai na real. Comigo não. Hotel 5 estrelas, sem pagar, quem é que vai sair? Então, é uma permanente estada no processo da adolescência. É um voltar a não ter que assumir coisa nenhuma. Então, efetivamente, todos esses mecanismos que aparentemente favorecem, porque trazem uma satisfação imediata, eles, no fundo, nos privam do desenvolvimento de competências. E nós chegamos à fase adulta só na cronologia. Não chegamos na fase adulta na psicologia interna. Porque não vivenciamos as vicissitudes proporcionais a todas as fases. Isso é danoso, indiscutivelmente, se não pelo ângulo que eu referi, de não desenvolver potencialidades. O fato é que a vida não sonegará de mim a possibilidade do crescimento. E vai me apresentar a vicissitude que eu deveria ter condições de fazer um enfrentamento, se tivesse as construções anteriores. Então, evidentemente, quando ela me apresentar a proporcional, não tendo eu as construções anteriores, o que vai acontecer? Eu sucumbo. É desesperador. Então, o excesso de proteção, eu não nego que gere agradabilidade inicial, mas gera a médio e longo prazo incompetência. Se vez por outra, como administradores menores que somos da vida, nós caímos nesta armadilha, o fazemos evidentemente, a grande maioria de nós, porque não sabemos ou não conseguimos fazer diferente naquele momento. Quero dizer, agimos de boa vontade. Mas a divindade, por ser perfeita, a providência, por ser perfeita, consequência máxima da inteligência suprema, evidentemente não vai cair, aspas, nessa esparrela, nesse erro. Porque não comete erros. Então, retirar nossas vicissitudes seria aí sim um malefício. Seria aí sim uma negação de paternidade. Seria aí sim falta de caridade, de misericórdia, de bondade e de amor. Porque me determinaria a manutenção no estágio em que me encontro. Eliminaria as minhas possibilidades de crescimento. E, portanto, aí sim negaria a própria lei. Não quando atende pontualmente um pedido, porque pode atender o pedido e, posteriormente, fazer uma cobrança maior. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, me atende aqui, e porque me atende aqui, suspendendo uma determinada circunstância, pode me apresentar mais adiante, numa outra encarnação, até uma circunstância mais complicada. E está tudo absolutamente compensado.
descumpriria a lei e a extinguiria se me privasse da possibilidade de desenvolver a perfectibilidade que é inata e que é a estrutura da sua própria vontade. Perfeição relativa, evidentemente. Então, o entrega-te a Deus é essa possibilidade. Agora, uma possibilidade porque é consciencial, porque é volitiva, de nós entendermos o mecanismo da justiça e da bondade, que são facetas diferentes da própria justiça, e voluntariamente fazermos o melhor que esteja ao nosso alcance. Em um diálogo consciencial com Deus nosso Pai, agora competentes a louvá-lo, porque a decorrência lógica do entendimento da grandiosidade, no limite que eu posso, no limite que podemos, mas que vamos ampliando. Então, louvar, evidentemente, é a primeira reação. Inverte-se a petição. Ao invés de ser uma conversa de somente pedidos, e eu não estou diminuindo a importância dos pedidos, mas eu passo a ter a competência de agradecer. Porque eu me dimensiono dentro da vontade dele. E sei que a vontade dele é o melhor para mim. E aí realmente eu entendo a frase de Paulo. Em tudo, dai graças. Porque em tudo haverá uma possibilidade, uma oportunidade de crescer. Então, o diálogo é de essência. É essencial, faz parte da nossa própria estrutura. E nesta fase que nos encontramos, é consciencial, auxiliado pela excelente ferramenta que se constitui a doutrina espírita, explicando-nos o que Jesus já nos trouxera há mais de 2000 anos. Um segundo ângulo, indiscutivelmente, eu vou chamar de apoiamento. A relação com Deus, o diálogo com Deus, é uma relação de apoiamento constante. Mas aí será preciso algumas definições. Por exemplo, o que seja efetivamente diálogo. Porque nós estamos muito habituados a fazer monólogos em grande grupo. Mas dialogar pressupõe ouvir. Então, primeiro o primeiro ângulo que referimos, para decorrer o segundo. Nós vamos dialogar na medida que tenhamos ouvido e entendido qual é a vontade em relação a nós. Mas também, para estabelecer um processo de conversação com alguém, eu tenho que ter, no mínimo, alguma afinidade com esta criatura, para que se estabeleça, então, a sintonia. E isso é o diálogo. E com Deus não vai ser diferente. Então, há que ter uma definição de que propósito de vida, de uma construção interior mais qualificada, de desenvolvimento de potencialidades íntimas, através de um projeto lúcido e corajoso. No caminhar para essa pessoa melhor, na construção dessa pessoa de bem, que Jesus nos conclama a fazer. Porque então começam-se a abrir canais para o diálogo.
porque se abrem canais de afinidade. Ele tem a virtude no pleno. Eu terei no máximo na construção do relativo, e no momento atual, muito diminuta. Mas tem que ter uma mínima aproximação. Uma diminuta aproximação. Então, alguma coisa em comum é preciso ter. Quando, na segunda parte do Livro dos Espíritos, depois que Allan Kardec analisa ali as potências da alma, mais adiante um pouquinho, ele vai analisar a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E, portanto, as relações de intercâmbio, de comunicação, são constantes e são perenes. É da essência e das possibilidades do espírito. O que pode, eventualmente, ficar inativo ou parcialmente inativo será o nosso corpo físico, no sono, por exemplo. Mas nós, espíritos, não ficamos inativos nunca. E, portanto, nossas capacidades e nossas potências, o que vão ter é uma ampliação no processo de emancipação. O que eu quero dizer é que nós estamos em constante e perene intercâmbio, em constante e perene comunicação, em constante e perene diálogo com os nossos afins. O que nós teremos que definir é com quem desejamos dialogar. A questão famosa 459, em que Kardec vai pontuar a interferência, interferem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, e que terá a resposta, às vezes, que nos dá um choque. Interferem de tal modo que não raros são eles que vos dirigem. Ela é neutra. Ela em si é neutra. Quem define o senhor de sua vida é o servo. Portanto, o diálogo com Deus é um direito da própria essência de ser espírito. Mas estar em comunicação com Ele, evidentemente que através de todo aquele processo de entrelaçamento da comunicabilidade dos espíritos evoluídos mais próximos, mais adiante, mais adiante. Quem define isso somos nós. Se não geramos uma habitualidade de conversação com o bem, como ela pode se estabelecer pelo aspecto volitivo? Se nos entregamos às influenciações entrelaçadas com o nosso passado, sem estabelecermos uma vontade vigorosa de um rompimento, porque hoje desejamos ser uma pessoa melhor e passamos a caminhar nesse sentido, as influências se farão de acordo com as afinidades. Então é preciso uma tomada de consciência e de decisão, porque é um direito da criatura o apoiamento do Criador. Ele é o Pai, Ele cuida. Através daqueles que estão designados pelo cumprimento de sua vontade e já o fazem, os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, eles estão constantemente em nossa vida.
além do nosso anjo guardião, aquele que se responsabiliza mais diretamente por nós, há toda uma equipe nas múltiplas áreas em que atuamos para nos auxiliar a fazer o melhor que podemos. Não ficam eles alheios, deixando, como muitas vezes a gente prefere acreditar, que só os igual a nós ou inferiores atuem. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fará essa pergunta. Por que algumas pessoas não conseguem se desligar das atuações e interferências menos felizes? Faltará a capacidade dos bons? Porque às vezes na nossa fantasia a gente imagina que o poder do mal é maior que o poder do bem. E os espíritos respondem: não. É que eles têm muito mais vontade de se afinizar com um do que com o outro. E nós temos uma tendência ainda muito negativa em nosso mundo íntimo de darmos uma dimensão ao mal que ele não tem. Ele tem na medida que eu recepciono, ele tem na medida que eu afinizo, ele tem na medida que eu deixo que ele tenha. E por isso as coisas ficam como ficam, porque nós ainda preferimos lavar as mãos, a assumir aquilo que acreditamos. Seja a filosofia que for, aquela que promova o bem é a vontade de Deus. Mas inclusive nós espíritas, preferimos muito mais o conforto da omissão do que as dificuldades da luta. Então o mal toma as proporções que toma. E nós passamos, em virtude disso, ao enxergá-lo, preferimos acreditar em seu poder. E eu não estou diminuindo a inteligência do mal, eu não estou dizendo que ele não faça e não aconteça. Certa feita, uma senhora foi no meu escritório, ela era cliente, e foi me contar. Eu vim aqui lhe contar que a fulana de tal, que era a outra parte, fez um trabalho para a senhora. Mas a senhora não se preocupa, se a senhora quiser, eu faço para ela. Eu disse: minha senhora, veja bem, já é tão complicado uma audiência. Se ainda todos tivermos que lidar com tudo isso, vai ficar insuportável. Ah, eu sei, a senhora é de Kardec, né? Não acredita nisso. Eu disse: absolutamente. Eu acredito na força de qualquer um que atue. Todos temos força e vontade. O que eu tenho certeza é que a mim só acontecerá o que eu preciso e o que eu mereço. Simples assim. E se ao cumprir meu dever, e ao fazer o melhor que posso, eu não estiver sob a proteção de Deus, então nenhum trabalho valerá a pena. Então é preciso que a gente se dê conta que do céu cai chuva e de vez em quando avião. Mas não cai a promoção do bem, concretizável no mundo. Porque o Cristo não tem outros braços senão os nossos, no mundo corporal. Então, todo o efeito do erro, toda a força do mal, não tenhamos dúvida, é a omissão do bem. E se cada um de nós assumir a sua parcela, não importa qual seja, nossa tarefa não é igual a do fulano, a do beltrano, a do ciclano, é a nossa.
Mas se assumirmos verdadeiramente a nossa, estaremos auxiliando a promoção do bem na terra, sim, porque estaremos fazendo a parcela que nos compete. E a soma destas parcelas será a concretização do reino de Deus aqui. Então, o diálogo, na perspectiva do apoiamento, considera as nossas dificuldades. Os espíritos amigos sabem das nossas dificuldades. Até porque podem tê-las enfrentado. Se não nos equívocos, na convivência. E compreendem-nas. Não apoiam, não passam a mão, mas compreendem. São indulgentes, não no sentido que queremos dar a essa palavra, de deixar como está para ver como é que fica. Mas no sentido real que ela tem, que é a compreensão das condições do outro, no limite do outro, até para que eu possa fazer aquilo que precisa ser feito, eu tenho que compreender o outro. Senão eu vou passar do prumo. Senão a reação será uma vindita, porque está ofendido, ou será uma crueldade, porque passa um excesso. Então, o indulgir não pressupõe omitir, mas pressupõe e exige compreender para fazer o que seja o melhor para o outro, que naturalmente será o melhor para mim. Então, eles compreendem as nossas dificuldades e estão constante, intensiva e afetuosamente procurando relacionar-se conosco, dialogar conosco. Há duas obras, conjunto de obras em especial que eu vou destacar, evidentemente considerando todas as boas que não sejam aqui citadas. Mas há duas que me encantam particularmente, nesta área também. Primeiro, pela ordem cronológica. Primeiro, o notável trabalho do espírito André Luiz, e eu vou resumi-lo, neste momento, a chamada série Nosso Lar, notável trabalho na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais recentemente, o notável trabalho do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Ambos conjunto de obras, demonstram, relatam, descrevem tal apoiamento. Se não fosse pela dedução óbvia do estudo aprofundado das obras básicas, que trazem isso numa clareza inconteste, mas nós poderíamos dizer assim, mas eu não tenho um exemplo. Esqueceu de ler a Revista Espírita, claro, mas agora o Alessandro também já resolveu esse problema. Nós vamos ler. E vamos nos encantar com as descrições ali postas e vamos ler os 13 volumes, evidentemente. Mas não fosse ali, não diminui, claro, a importância do que foi feito por esses dois nobres benfeitores da nossa causa. Porque eles vão descrever mais recentemente, eles vão trazer a característica da atualidade, de coisas que são mais próximas a nós, de situações vivenciais que são mais corriqueiras em nosso dia a dia. Então, a intervenção de Deus em nossa vida é um fato, ponto. No entanto, não pode prescindir da atuação consciente de nossa vontade. E entenda-se
no limite das nossas competências. Até mesmo um ato de arrependimento é uma porta de conexão com Deus. Porque é dar-se conta que não fez o melhor, que não fez o adequado. É arrepender-se. Quem se arrepende está nesta exata postura. Meu Deus, eu não fiz o que devia fazer. O que é isso senão uma conexão? É uma primeira porta que se abre. Porque se eu me dei conta que eu não fiz o que eu devia fazer, então eu sei o que eu tenho que fazer. E a partir dali, eu posso me soerguer através desse diálogo, porque ele abre a porta. O arrependimento é uma porta aberta. Então, independe a situação em que o espírito se encontre. A afinização pressupõe uma vontade na direção do bem. Mas ele tem seus passos, ele tem suas etapas. Então, dar-se conta que não foi pelo melhor caminho, também é uma porta de conexão com Deus. De qualquer forma, nunca nos privemos desse apoiamento. Nunca nos esqueçamos, em momento algum da vida, de tentar pelo menos estabelecer esse diálogo. Porque isso se constitui num direito de filiação, vamos dizer assim. E nosso Pai Celestial, que é soberanamente bom, não nos deixará o desamparo. Allan Kardec, aliás, frisa muito bem isso no capítulo que referimos. O que Deus vos concederá sempre, se o pedirdes: coragem, paciência, resignação. Cá entre nós, se Ele faz esse apoiamento, esse suporte de paciência, a grande maioria dos nossos atos menos felizes são feitos pela impaciência. São feitos porque a gente não presta atenção. Se Ele faz esse apoiamento de coragem, outras tantas bobagens que cometemos, é no mínimo pela falta de coragem para não ficar em desacordo com alguém. Muitas vezes a gente faz uma coisa porque o grupo está fazendo. E porque a gente não quer ficar sem o grupo, a gente faz. Eles ficam felizes e a gente sofre. Entendo esse negócio. Mas, de qualquer maneira, se houver o suporte da coragem, eu vou fazer. Eu vou resistir às tentações. E a resignação, que é a possibilidade de administrar as vicissitudes da vida. E, portanto, transitar por ela com a alegria de viver. E, não obstante as lágrimas, as situações menos felizes, que vamos sendo convidados para desenvolver as nossas potencialidades. Então, nunca nos neguemos a essa conversação com Deus, nosso Pai. Nunca nos esqueçamos. E nada é tão urgente que não possa esperar 5 minutos. Em 5 minutos, a gente pode deixar de fazer uma grande tolice e realizar uma grande ação para a nossa história evolutiva. Graças a uma intuição, graças a um acalmar do coração. Então, conversar e dialogar com o Pai deve se transformar num hábito e, mais do que isso, deve se constituir num presente, em uma dádiva que eu tenho no meu dia a dia e que ninguém me pode tomar. Entra para o teu quarto em secreto, então não preciso dizer para ninguém, e pode ser em qualquer lugar, e em secreto Ele te ouvirá. Para encerrarmos,
nos vem à mente uma poesia notável, que na verdade é uma prece, de um dos grandes servidores de Jesus, que lega-nos o dimensionamento das nossas potencialidades. Ele é pedagogicamente tão notável que ele vai pontuar as aprendizagens equivocadas que permeiam e vai nos mostrar as possibilidades de aprender os dons da vida que trazemos no coração. E, portanto, podemos exercê-lo nos lugares onde nos encontramos. Eu, naturalmente, estou falando de Francisco de Assis. Senhor, me faz instrumento da tua paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. União, onde haja discórdia. Fé, onde haja dúvida. Esperança, onde haja desespero. Alegria, onde haja tristeza. Permite, Senhor, e me ajuda a consolar, ainda que momentaneamente eu não me encontro consolo. A compreender, mesmo que pelas necessidades pontuais desta existência e desta experiência, eu tenha que experimentar não ser compreendida. Que eu ame indistintamente, mesmo que braços amados não possam me envolver nesta hora. Porque na lei perfeita de Deus nosso Pai, que eu vou aprendendo, é dando o bem à vida, que o bem da vida recebemos. É perdoando que nós somos perdoados. E é morrendo para as iniquidades, para a ignorância, para os preconceitos, para as imperfeições, que nós compreendemos que a vida que Deus nosso Pai criou é eterna, de soberana justiça e bondade, que a ninguém esquece, a ninguém falta, a todos atinge. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa encarnação, pelo reencontro contigo, através da veneranda doutrina dos Espíritos. Me ajuda, de fato, a ser instrumento de tua paz e de teu amor. E ainda mais grato eu fico, Senhor, pelo convívio de tantos corações amigos. Portanto, muito obrigado, senhores.